Período de quarentena não está sendo fácil para ninguém, muito difícil, em todos os quesitos da vida. Principalmente aquelas pessoas que têm problemas de saúde. Eles estão passando por problemas que nunca eles imaginariam passar. Quais são esses problemas? A pessoa de tanto apavorado, de tanto ouvir palavras, ouvir jornal, que só fala de coisa negativa, ela já está em pânico. A depressão já aumentou, já está pensando até em suicídio. Aí o que acontece? Essas pessoas, elas já estão fracas, elas não sabem o que fazer. A maioria das vezes as pessoas tiram a sua própria vida, por não saber, não ter um caminho certo para elas. Hoje mesmo eu estava assistindo um filme e esse filme me chamou muita atenção pelo título dele. Eu deu aquela ideia, aquela coragem, eu vou assistir esse filme, que será muito importante. Então eu assisti o filme. E o filme relatava o vendedor de sonhos. Pois não é que o filme era excelente, muito bom. Lá estava o psicólogo renomado e o louco. Então, o psicólogo, de tanto ele querer as coisas ser perfeitas, estivesse tudo de acordo com a sociedade, tudo só estaria bem se a sociedade estivesse aplaudindo. Ele ficou louco. Ele tinha nome, era renomado para a sociedade, mas não servia para ele dentro de casa. Então, ele dentro de casa, ele era um péssimo psicólogo. Então, para a gente ser alguém na vida, a gente tem que começar pela nossa família e não pelo estranho. Eu não vou querer ganhar nome para mim só servir, sair na rua e o ciclano me ver, se eu me sentir bem e me conhecer. Não, eu tenho que ser bem comigo. A minha paz tem que estar dentro de mim e tem que estar no meu próximo. Eu tenho que transmitir a energia positiva. Então esse psicólogo, ele cobrava tanto do filho. O filho era tão exemplar e mesmo assim para ele não estava satisfeito. Até que um dia o filho acabou desistindo dele. O que foi que aconteceu? Ele também tentou o suicídio. Só que enquanto toda a população estava lá embaixo, no 21º andar, esperando ele cair para contar a história, o vendedor de sonhos estava passando e viu aquela cena. Então ele entrou no edifício e foi até ele. E lá ele usou as palavras, que ele não veio da psicologia, mas essas palavras veio da sua experiência de vida, que ele teve no longo da vida. Então foram palavras vivenciadas, não foram palavras estudadas, não. Então quando algo ela é vivido, é algo mais penetrante, consegue entrar mais no fundo da nossa alma. Então foi isso que aconteceu. Ele estava à beira do abismo para descer, para se jogar, porque tudo estava dando errado. Estava a cabo de tirar sua própria vida. O louco, como foi tido como louco, foi lá e disse para ele o que ele tinha que fazer. E conversando, e tão simples, conversas tão simples, mas com tanto amor, tanta doçura, acabou que o psicólogo não tirando a sua própria vida. E ele começou a seguir. Então, o mendigo, que era o vendedor de sonhos, ele começou a ser famoso e ser perseguido pelas pessoas que eram ricas. Agora eu me pergunto, como é que essas pessoas eram altamente ricas e perseguiam esse mendigo? Não, elas não eram ricas.
elas eram pobres. Rico era o mendigo. Por que ele era rico? Ele tinha a essência do nosso Deus dentro dele, ao contrário daqueles que só tinham cédula. Então, quando ele convidou o psicólogo a morar com ele e passar somente uma noite, ele simplesmente disse: é um lugar humilde, mas só será uma noite. Amanhã você pode fazer o que quiser. Então, aquela história dele mostrou o tanto que ele era simples e que para ser feliz não precisa de muito. Como ele mesmo falou, para ser feliz não precisa de muito. Muitas pessoas estão procurando: eu tenho que chegar no patamar alto, eu tenho que chegar nesse nível, eu vou ser feliz quando eu for ser rico, quando eu tiver isso, eu tiver aquilo. Negativo. Você é feliz, não importa as suas condições financeiras. Você só será feliz quando você estiver a alma tranquila, a alma em Deus, entendeu? A diferença daquele vendedor de sonhos é que ele era humilde. Ele tinha Deus dentro da alma dele, dentro do coração dele, habitava aquela humildade. Então, aquele povo que se encontrava tão inteligente, intelectual, sabiam de tudo, eles passaram a ser doentes de pensar somente no capitalismo, porque o Deus deles, a saúde deles, a família deles, toda a felicidade deles estava no capitalismo. E já do mendigo não, por ele ter um histórico de vida lá atrás, vivenciado, muito triste, o que aconteceu? Ele veio, se voltou para um caminho mais libertador, um caminho de trazer paz, sensatez, mansidão na alma. São essas as verdadeiras riquezas da gente. A nossa verdadeira riqueza é você chegar para o próximo e dar o braço para ele. Não é você querer ter nariz empinado, porque você vê agora, no momento da pandemia que estamos passando, ninguém é maior que ninguém, não tem ninguém maior que ninguém, todo mundo é pobre, todo mundo usa a mesma roupa, não tem um cicrano mais rico, não tem um cicrano mais pobre, todos são iguais. Por que é iguais? Eu sou diferente, porque eu sou rico, negativo. Às vezes, não é desconsiderando, às vezes, o rico que se acha rico, ele é mais pobre do que o que realmente vê que ele é pobre do financeiro, mas dentro da alma, ele é rico. Ele existe dentro dele aquela essência de pureza, de amor, amor ao próximo, amor àquela pessoa que está necessitando de sentar e conversar. Aonde que a gente vê, nesse tempo que estamos, alguém sentar na calçada e conversar? Tem não. Mas eu garanto a vocês que existe muitas pessoas para apontar o dedo, como eu vi nesse apesar que tem um livro, o filme. Eu vi que quando ele estava famoso, muitos queriam saber o porquê que ele era tão famoso, muitos seguidores. Ele foi semelhado um pouco com Jesus. O que aconteceu? Eles trouxeram aquela plateia de gente, e entre aquela plateia de gente, eles fizeram uma encenação para que mostrar como ele foi no passado e chamar ele de charlatão. O que aconteceu? Ele ficou paralisado. O psicólogo renomado ficou simplesmente sem dizer nada. E aí eles tiraram sarro da cara do psicólogo por ser tão renomado, professor de universidade, está ali mendigando. Ele ficou de cara no chão. Mas o que aconteceu com ele? Ele não desistiu. Então, o vendedor de sonhos, ele estava dando um passo à frente para ir embora, quando ele ouviu de uma moça da plateia: mestre, fale. Quando ele ouviu aquilo encorajou ele, deu aquela força. E ele fez o quê? Ele falou.
Ele deu sua palestra com todo o seu coração. Ele não ensinou nada. Ele falou da sua alma, a essência de dentro dele. E isso faz a diferença. Quando nós mostramos o que temos dentro da gente, a gente está mostrando verdadeiramente quem somos. Muitas das vezes a gente esconde quem somos, porque temos medo de mostrar quem realmente é. Só que enquanto a gente está fazendo isto, a gente está esquecendo que dentro desse corpo existe uma alma e é ela que prevalece. Não é a gente, não é esse corpo bonitinho, não é, gente. A gente tem que ver que nós temos que ter a mansidão no coração. Nós não podemos deixar o nosso vizinho, o nosso parente, seja lá quem for, de mãos atadas. Se você puder ajudar, dê sua mão, porque você não perde nada, você só ganha. Porque o verdadeiro vendedor de sonho é aquele que larga tudo para ajudar. Faz tudo, o possível e o impossível. Você tem que se reverter ao contrário do psicólogo. Enquanto ele cobrava muito do filho, ele acabou perdendo o filho. Então você tem que ser o contrário. Você tem que cobrar muito de você para ajudar o próximo. Ter amor no coração. Assim como nosso pai teve para com a gente. Ele deu o seu próprio sangue pela gente, né? Então, não custa nada nós olhar para o vizinho, para o próximo, para quem seja, e nos dar a mão. Porque é dando que se recebe. Então, nesse momento de pandemia, meu recado é: se você tem mais que o seu próximo, doe. Não vai lhe faltar. Você vai ter muito mais. Não dê ouvidos a pessoas negativas. Ouça a voz de Deus dentro do seu coração. Não dê ouvidos a pessoas que querem lhe diminuir, até mesmo na sua fé. Pessoas até mesmo de dentro da sua casa, porque vê você falando de Deus. Não dê ouvidos, porque nós não precisamos do homem para nós sobreviver. Nós precisamos de um Deus, de um Todo-Poderoso que tem no céu, que Ele também habita dentro da gente. No momento que nós entregarmos o nosso coração para Ele, nós seremos pessoas abençoadas, filhos dele, amado. Nós temos que ter essa consciência. Nós temos que nos amar, nós temos que nos respeitar, independentemente de como seja a nossa vida. A única coisa que nós temos que fazer de diferença é a fé no Cristo, é a fé no nosso Pai. Porque é através da nossa fé que somos salvos, somos eleitos do Senhor. Então, é com imensa gratidão que eu deixo essa mensagem para vocês, para quem ouvir, refletir, e deixo o nome do filme, Vendedor de Sonhos. Quem tiver interesse, assista. Ele é perfeito, ele vai lhe abrir os olhos a ser uma nova pessoa. Perfeito. Tchau.